É, hora do manhwa. Oi, eu sou o Zakai e está na hora de obra nova no canal. E eu espero que vocês gostem. Quem já me acompanha já ativa o sininho pra sempre ficar de olho nas obras que eu trouxe aqui pra vocês. E já se inscreve pra não perder nenhum vídeo e me ajudar a chegar nos 50 mil inscritos. O nome da obra vai passar na tela pra vocês. E agora, fiquem com o vídeo. A história começa com uma jovem contando à Arquimaga sobre os experimentos com o círculo mágico. Parece que agora, mesmo utilizando uma quantidade mínima de recursos, é possível obter um círculo que é 2 vezes mais potente que antes, mas também surgem complicações com a ativação da magia. A Arquimaga está se sentindo mal e sua subordinada nota isso. Ela recomenda que ela descanse, já que o bem-estar dela era extremamente importante para a nação inteira. Antes de adormecer, a jovem senhora percebe que algo anormal está acontecendo com ela. A protagonista se ajeita para dormir quando, de repente, percebe que um círculo mágico foi formado ao seu redor. Como ninguém percebeu isso não se sabe. Mas a magia logo se ativa e agora a Arquimaga encontra dificuldades para respirar. A jovem tenta resistir ao poder, mas não consegue. E no fim, ela simplesmente desaparece do seu quarto. Era uma vez uma profecia contada para o imperador da terra de Hyperion. A profecia dizia que quando os governantes tivessem seu terceiro filho, o império floresceria como nunca antes. Desde então, cada imperador tentou ao máximo deixar para trás 3 descendentes, mas nenhum deles conseguiu, mesmo com a ajuda de várias amantes. Só depois de muitos séculos o imperador Roderick Hyperion deu as boas-vindas à sua terceira filha, trazendo uma imensa alegria para toda a nação. O único problema é que essa princesa tinha memórias de uma vida passada em que ela tinha sido governante de um país chamado Arcos. Ela também fazia parte de um círculo de elite de poderosos magos, atingindo o auge de suas habilidades ainda muito jovem e alcançando o posto de Arquimaga. Eventualmente, alguém colocou um círculo mágico no seu quarto. Ao despertar, no início ela simplesmente achou ter recobrado a consciência depois de desmaiar, mas na verdade, era mais complicado do que isso, pois ela tinha se tornado uma criança, e não apenas uma criança, mas a herdeira mais jovem do Império. A Arquimaga agora também se via incapaz de utilizar suas habilidades. Tão fraca que ela não conseguia sequer se defender de simples ameaças. A situação em que ela se encontrava poderia ser considerada tanto boa quanto ruim ao mesmo tempo. Por um lado, ela seria amada como a queridinha do Império, mas, por outro lado, não poderia retornar a Arcos, ou entender quem criou aquele círculo mágico. No final, a protagonista optou por não fazer nada por enquanto, e decidiu viver nesse mundo. Não que ela estivesse cansada das suas responsabilidades, mas, já que aquilo tinha acontecido, era melhor aceitar. O corpo da criança ainda era muito desconfortável para a protagonista, e as babás não conseguiam deixá-la em paz. Elas frequentemente cercavam a criança, tentando diverti-la com vários brinquedos e comprando novos, enquanto por dentro a heroína só queria ficar em paz. Às vezes, o imperador visitava a menina, para olhar para sua bela filha, Anisha. Ele não conseguia conter seu sorriso ao olhar para a pequenina. Hoje em dia, ninguém conseguia resistir aos encantos da pequena princesa, incluindo seu pai. Mas nem sempre foi assim. No começo, o imperador só a visitava às vezes para garantir a saúde da criança, e logo depois desaparecia por muito tempo. Seus irmãos vinham ver a pequenina, ignorando suas próprias responsabilidades. Os meninos a tratavam mal, fazendo a protagonista principal se decidir que conquistaria os corações ao seu redor com seu olhar adorável. Seu primeiro alvo, obviamente, era seu pai. Mas sempre antes da chegada dele, as babás tentavam de tudo para fazer a criança dormir. A protagonista principal não queria dormir, já que precisava resolver uma questão mais importante. Mas seu corpo infantil provou ser muito desobediente para sua mente, e assim, uma hora Nisha acabava dormindo. Demorou algum tempo antes que a garota pudesse encontrar seu pai. Ela se apresentou da forma mais encantadora que pôde, mas ele pensou que tinha algo de errado com sua filha, já que sua expressão facial parecia bastante no mínimo diferente. Ele até perguntou aos médicos, mas eles garantiram que a criança simplesmente adorava o seu pai. E foi só depois disso que a situação mudou. Seu pai começou a visitar sua filha com frequência, dedicando todo o seu tempo a ela, e a presenteando com vários tipos de presentes. Até as babás ficaram surpresas com o comportamento do imperador, pois ele se comportava de maneira completamente diferente com seus outros filhos. Cada vez que ele vinha, trazia presentes e acariciava as bochechas da menininha, e sentia um certo desconforto, sabendo de todo o sangue que essas mesmas mãos tinham derramado. Além disso, todos os dias ele perguntava sobre o que ela tinha feito nas últimas 24 horas e qual era seu brinquedo favorito atual. O imperador considerava ela a mais adorável de todas, e ao olhar para o retrato pintado pelos artistas da corte, ele ficou extremamente enfurecido. A pintura era realmente excelente, mas o pai não a considerava uma semelhança verdadeira de sua filha. O homem pretendia punir o artista, pois achava que a garota era muito mais bonita que ele conseguia pintar. Mesmo a pintura ter sido feita perfeitamente, ele ainda não conseguia perceber toda a beleza de sua filha como ele via pessoalmente.
A protagonista sabia que o artista precisava ser salvo. Assim, ela distraiu seu pai e expressou sua imensa admiração pela pintura. Fazendo isso, a garota resolveu o problema, salvando uma vida daquele seu pai impulsivo. Todas as babás ficaram emocionadas com a maneira como ela lidou com a situação. Ela sabia que a vida de criança não seria tão simples como parecia. Mas a menina ficou com sono e adormeceu nos braços de seu pai. O imperador a colocou na cama e lhe desejou bons sonhos durante a noite. Os irmãos da protagonista principal conversavam sobre sua adorável irmã e falavam das suas saudades de vê-la. Eles estavam desanimados com o quanto a criança dormia, e no fim, eles decidiram visitar o berçário e fazer uma visita a ela. Um dos meninos estava preocupado com a segurança da princesa, e insistiu em reforçar sua proteção graças a uma tentativa de assassinato no passado. Naquela época, os inimigos se disfarçaram de camareiras, e um deles tentou sufocar a menina com um travesseiro. Felizmente, tudo terminou bem. Agora, os meninos se aproximaram do quarto da princesa e descobriram a porta aberta. Eles imediatamente entraram correndo, só para ficarem espantados com a ausência da sua irmã. Uma das babás e um guarda também haviam sido mortos. Quando a protagonista principal abriu os olhos, se encontrou sendo carregada nos braços de alguém. A jovem mulher fugiu com a menininha, pois, segundo a profecia, Anisha trazia glória ao império e era esperada para trazer prosperidade. Por isso as pessoas das terras conquistadas, que se recusavam a pagar tributo ao imperador, consideravam a mera existência da garota uma tragédia. Fica claro que muitos desejavam a morte da criança, mas desta vez a situação fugiu do controle, se tornando muito mais perigosa que antes. A camareira tentava alcançar o túnel secreto, mas seu caminho foi bloqueado por um indivíduo mascarado com uma arma. Ele pretendia matar a menininha, pois não tinham mais para onde escapar. A protagonista pretendia usar os restos de sua magia para ganhar tempo até a chegada dos guardas, mas seus irmãos chegaram antes e a salvaram. Apesar dos príncipes serem gêmeos, os dois tinham personalidades completamente opostas. Enquanto o primeiro príncipe Harold tinha se envolvido em guerras desde a infância, se destacando na esgrima e sendo o mais provável de herdar o título de imperador, se parecendo com o pai na aparência, o seu irmão, por outro lado, era mais calmo e ponderado. Ele não gostava de exercícios, mas se distinguia pela elegância, se parecendo com sua falecida mãe. Mas os dois tinham uma aura intimidante. Uma noite, os irmãos decidiram visitar sua irmãzinha. Ao mesmo tempo, a camareira havia acabado de cobrir o rosto da menina com um travesseiro e estava tentando sufocá-la. A protagonista principal lutou para usar os restos de sua magia, mas não conseguiu se concentrar. De repente, sangue jorra e o assassino cai sem vida. O primeiro príncipe defendeu sua irmã, removendo o travesseiro que impedia sua respiração. O segundo irmão da menina imediatamente sugeriu chamar os guardas para que a criança não testemunhasse a cena. Provavelmente, Anisha ficaria assustada, mas no final, os meninos escolheram testar a reação da princesa. Eles se aproximaram do berço e a pequena garota simplesmente percebeu que seus salvadores estavam diante dela, evitando chorar. Isso chamou a atenção dos meninos, já que as crianças normalmente temiam a presença deles sem motivo, e agora, na bochecha do primeiro príncipe, tinha até mesmo rastros de sangue. Foi depois desse incidente, que os meninos passaram a visitar sua irmã com mais frequência que o de costume. No início eles não sabiam como interagir com a criança, mas aos poucos melhoraram os cuidados com ela. E foi assim, que naquela noite, os irmãos salvaram sua irmãzinha. Agora, eles discutiam sobre quem a seguraria no braço, para incômodo da própria bebê. O fato da sua irmã não ter medo deles também chamava a atenção dos dois. Era como se sua aura não tivesse efeito sobre ela. Uma hora, a guarda real chegou, pronta para proteger a princesa, mas só para perceberem que era tarde demais. Enquanto isso, a menininha se comportava mal, já que seu irmão segurava suas mãos de um jeito desconfortável. O primeiro príncipe desconta sua raiva nos cavaleiros e repreende a guarda de defesa pela negligência em proteger sua irmã mais nova. Os cavaleiros dão suas desculpas ao príncipe, mas ele não acha elas suficiente. O príncipe quer punir os cavaleiros, determinado a matá-los. Ele sugere que a própria princesa escolha o castigo para aquele guarda irresponsável. A menininha fica confusa, compreendendo as palavras dos mais velhos, mas incapaz de imaginar como isso deveria acontecer. Segundo a menina, os guardas merecem a punição por sua negligência e colocar ela em perigo. Mas a morte parecia uma punição muito severa aos seus olhos. Assim, a princesa decide usar gestos para anunciar a punição, já que ela não pode falar. Anisha faz o gesto do número 10, esperando que seja interpretado como prisão por 10 dias. Mas seu irmão mais velho interpreta de outro jeito. Ele assume que a criança queira cortar os dedos deles, talvez até suas mãos, e logo depois, diz que também poderia ser suas cabeças. O segundo príncipe intervém nos palpites, e sugere que a princesa apenas queira cortar todos os membros dos cavaleiros. A protagonista fica sem saber o que fazer, e decide forçar seu choro como modo de se opor à decisão cruel de seus irmãos. O que funciona, e logo o primeiro príncipe esconde sua espada.
O segundo príncipe acalma o choro da menina, o que gera uma briga de ciúmes entre ele e seu irmão por causa da sua irmã. Depois de um tempo o jovem liberta o guarda de defesa, deixando os cavaleiros alegres, acreditando que foram poupados graças à princesa, então agora eles a tratarão com carinho. Enquanto isso, o alto mago percebe um brilho estranho emanando da coroa imperial, e deduz que estava ligado à princesa recém-nascida. Ele envia seu servo para reunir informações sobre ela, e fica preocupado com a ausência da arquimaga nessa situação. Em outra cena, a protagonista pratica escondida a sua primeira palavra, e finalmente a pronuncia de forma bem desajeitada. A menina chama seu pai, o que o deixa muito chocado com sua primeira palavra. Ele busca a confirmação dos serviçais, perguntando se entendeu errado, mas como resposta, as criadas parabenizam o imperador. Enquanto reprime sua alegria, o homem sugere decretar um feriado nacional para o império nesse dia. Os ministros, mesmo correndo risco de vida, o desencorajam, já que o imperador queria decretar um feriado nacional toda vez que a princesa alcançar algo novo. E diante de outra recusa dos ministros, o homem decide adotar uma abordagem diferente. Ele convoca todo o salão de duques e das outras nobrezas, perturbando os nobres com seu comportamento. Os nobres ficam preocupados com suas vidas, achando que o imperador os mataria apenas para dar um exemplo a seus filhos. Logo o imperador aparece em público pela primeira vez com seus filhos e filha, colocando a menina em um pequeno pódio em frente à plateia. O homem, sorridente, a chama para se aproximar dele. E os aristocratas não conseguem acreditar no que veem, eles nunca tinham visto seu governante daquele jeito, e também ficam encantados pela aparência angelical da menina. A princesa rasteja em direção ao pai e o chama em sua linguagem infantil. A plateia fica perplexa, mas logo o homem pega ela nos braços e pergunta aos duques o que eles achavam dos talentos de sua filha. O imperador a considera uma prodígio, e os aristocratas de alto escalão começam a elogiar as habilidades e beleza da menina, claramente temendo por suas vidas. Na verdade, a plateia mal pode acreditar que foram convocados apenas para isso. Então o imperador anuncia que será realizado um grande banquete, o mais magnífico em séculos, em honra ao nascimento de sua filha. O homem exige a presença de representantes de todos os países em seu continente. O pintor da corte criou outra obra-prima, um retrato da princesa. A pintura é de proporções imensas e muito detalhada. Os guardas de defesa se encantam com a obra ao lado do pintor, com todos concordando que era o seu melhor trabalho. Em breve, conjuntos de lembranças e ingressos para uma peça dedicada à princesa começam a ser vendidos nas ruas da capital, em celebração ao seu nascimento. Uma peça de joalheria de edição limitada, adornada com gemas preciosas, estava sendo vendida em uma loja. Os dois príncipes visitam secretamente a loja para comprar presentes para Nisha. Os jovens compram todo o estoque da loja, duplicando ou triplicando cada item. Eles acham que é justo que o mundo inteiro parabenize Sua Alteza em seu aniversário. Enquanto isso, no palácio, as criadas ensinam com cuidado a protagonista a andar, e em gratidão, elas a recompensam com uma deliciosa sobremesa. Entre elas, as servas discutem a próxima celebração. A princesa ouve dizer que até mesmo representantes do reino de Arcos comparecerão ao banquete. Arcos é um reino mágico composto por ilhas flutuantes, o berço da magia, onde cada habitante possui habilidades mágicas e permanecem eternamente jovens. As criadas ficam surpresas com a notícia, já que geralmente esse poderoso reino não participa das celebrações de outros países. Enquanto isso, no próprio reino de Arcus, um homem implora a outro que participe das festividades, mas Noxida recusa, solicitando em vez disso para encontrar o arquimago. Então o homem revela o surgimento de uma mana especial no Império, e compartilha suas suspeitas de que isso está relacionado ao nascimento da princesa. Eles pedem a Noxida para ir verificar se essa mana pertence ao arquimago ou se é algo diferente, já que os dois não acreditam na morte dela. A cena muda, e as criadas estão preparando a jovem garota para o banquete de seu aniversário. Ao mesmo tempo, elas discutem a chegada de um príncipe muito jovem das Terras Frias, que pretende parabenizar nossa protagonista Nisha. Ela começa a repetir a palavra príncipe, levando as criadas a acreditar que até ela estava muito curiosa sobre ele. Mas seus irmãos mais velhos intervêm na conversa, claramente descontentes com a suposição. Os meninos discutem a aparência do príncipe das regiões frias, dizendo que a visita dele era como um despejo de lixo no seu país. Anisha não gosta da comparação, mas não pode contrariar. Quando os preparativos para a pequena garota são concluídos, o imperador entra na sala e a pega dos braços de seu filho, então ela o chama carinhosamente de pai. Fica claro que seus irmãos estão com inveja desse vínculo entre pai e filha, o que leva o pai a desafiá-los a tentarem se tornar imperadores ali mesmo. Então o homem, acompanhado por seus filhos, leva a jovem garota até a sacada para apresentá-la aos cidadãos do Império, que a aplaudem entusiasmados e com gritos de alegria. A protagonista começa a acenar com gestos amigáveis para o povo quando, de repente, um ataque mágico vem do céu, revelando que a magia de defesa do Império era menos potente que a magia de Arcos, mas ainda funcionou razoavelmente.
O imperador acena para seus filhos como se desse um sinal, e logo depois, os príncipes desaparecem e o homem intensifica a magia da barreira. Pouco depois, os irmãos voltam tendo capturado os agressores que atacaram o palácio. Um dos irmãos pisou em um deles, quebrando sua coluna. Anisha desviou o olhar da cena para não se assustar ainda mais. A plateia não consegue entender o que está acontecendo, mas a família imperial certamente entende. E estão completamente descontentes com o fato de alguém ter colocado a vida da princesa em perigo. Os convidados começam a se reunir para o aniversário da princesa. O salão do banquete estava cheio de pessoas quando o imperador entrou com sua filha. Quem estava lá elogiou o governante e sua terceira filha. Sentada em seu pequeno trono, o homem decide interagir com a menina, obrigando que todos a olhassem como se nunca tivessem visto uma criança comendo antes. Depois disso, os convidados apresentam seus presentes à princesa, cada um escolhendo algo especial, criando uma montanha alta de presentes. O imperador até brincou que eles teriam que expandir o palácio para poder colocar todos os presentes de sua filha. Então as pessoas no salão começam a sussurrar umas com as outras quando um convidado entra. Eles consideravam ele uma pessoa reclusa, surpresos por ele ter vindo para a celebração. A pessoa era um dos representantes de Arcus, Noxida. Ao vê-lo, a protagonista principal ficou um pouco assustada, já que ainda não tinha estado tão perto de rostos familiares do seu passado, e ela esperava poder esconder sua verdadeira identidade. Mas seu pai, ao perceber sua reação, imediatamente começa a pensar em maneiras de executar o intruso. Mas então a convidada ofereceu magia como presente para a menina. Ele pretendia colaborar com o Império, tudo com o objetivo de disseminar a magia entre as pessoas e adquirir aliados. Essa aliança seria vantajosa para ambos os lados. A menina entendeu que esse era mesmo o caso. A única questão era por que ele tinha vindo aqui de repente, sem avisar, ainda mais considerando seu comportamento recluso. Ele olhou para ela de uma maneira muito peculiar. O imperador agradeceu ao homem pelo presente e diz concordar com a aliança. Somente depois que os convidados partem é que a protagonista principal pôde se sentir melhor. A menina esperava sinceramente que nada de ruim viesse da festa. Enquanto isso, a multidão conversava entre si sobre a aliança. Um príncipe entra na sala, se parecendo mais um refém do que um convidado. Sua aparência era como os boatos e a multidão percebe o quão magro e pálido ele era, mal parecendo estar vivo. Seu olhar também era sem expressão, mas assim como todos os outros, ele se aproxima do rei e apresenta um presente para sua filha. Era uma bela pele de lobo branco, um item valioso. À primeira vista, a pequena garota não demonstra interesse. Mas depois a protagonista principal gostaria de examinar o item mais de perto. A princesa estende a mão para o presente e mostra seu interesse em vê-lo. Isso irritou bastante o imperador, já que ele queria que seu presente fosse o favorito da princesa. Ele se sente menosprezado pela atenção dada à pele de lobo, e de forma rude, pergunta à sua filha qual presente ela preferia mais. A vida do príncipe de uma terra estrangeira estava em perigo, então a pequena garota usa sua doçura para abraçar seu pai e acalmá-lo. Isso ajuda muito a situação, e o governante agradece ao estranho pelo presente. A temperatura da menina aumenta, e seu pai pede a seus irmãos para levá-la ao palácio, os deixando felizes em fazer isso. A pele de lobo que Anisha gostou já estava em seu quarto. Anisha pensou que seria jogada fora. Apesar de às vezes parecer impulsivo, seu pai é realmente muito gentil com ela. Seus irmãos lhe presenteiam com pequenas adagas, acreditando que no futuro ela conseguirá se defender com elas e que são um presente melhor do que a pele de lobo. A menina é grata a eles pela preocupação, mas sabe que depois de restaurar seus poderes, ela que estará protegendo os dois. À noite, a babá coloca a menina na cama, que está cansada e logo adormece. No meio da noite, a protagonista acorda e observa a equipe de criadas caídas no chão, incapazes de se mover. Não havia cheiro de sedativos e ninguém poderia ter secretamente colocado algo em sua comida, já que todas comeram algo diferente. A única explicação restante é a influência de magia. De fato, Noxida entra no quarto, e tudo fica claro. O jovem homem está levemente surpreso em encontrar a jovem senhora acordada. Estranhamente, essa pessoa aparentemente desconhecida, a puxa em sua direção e a abraça firme. Em seguida, ele faz um comentário estranho de que o cabelo dela não cheirava a mel, se lembrando decepcionado de sua mentora. A protagonista principal ainda está completamente incapaz de se recuperar da sua surpresa. De repente, Noxida declara sua intenção de sequestrar a garota. Nesse momento, ele contempla se ela pode saber o paradeiro da Arquimaga. Ele revela o quanto a Arquimaga significava para ele. A protagonista percebe que Noxida irá procurar por ela, e continuar preocupado com o seu desaparecimento, já que o laço entre eles é extremamente forte. Quando a garota encontrou esse mago, ele estava à beira da morte em um lugar realmente terrível, mas depois, ele conseguiu alcançar grandes alturas, servindo ao lado da Arquimaga. A protagonista principal sente uma grande compaixão pelo jovem e lamenta o seu sofrimento. A princesa acaricia o rosto dele, oferecendo consolo. Noxida,
Pergunta à garota se ela deseja ir com ele, mas ao obter o silêncio como resposta, ele entende que aquilo não ia funcionar, sabendo que não pode agir dessa maneira. Já tendo visto a garota, ele muda de ideia. Ele decide sair, mas promete que logo retornará ao Império, se associando ao reino, e assim eles poderão se encontrar novamente. A jovem senhora não entende Noxida, já que custaria muito a ele abandonar seu posto em Arcos apenas para estabelecer relações com outro país. Mas quando ele voltasse, talvez já descobrisse sua verdadeira identidade, graças ao avanço da sua mana. De repente o jovem se despede da menina, e desaparece. Anisha fica indignada. Em outro lugar, a Condessa Hutsfield recebe uma mensagem do Imperador. Ela fica surpresa ao ver o selo real, se perguntando o assunto da carta. Logo depois ela cai no chão, ao descobrir que o próprio Sol de Périon implorava a ela que educasse sua filha, chocada com a reviravolta de acontecimentos. No dia seguinte, a mulher chega ao palácio do imperador, e naturalmente, sua primeira ação é buscar uma reunião com o próprio governante. A condessa é graduada na renomada Academia Gelner, e a melhor instrutora que alguém poderia encontrar. É exatamente por isso que ela é conhecida em todo o continente. Mas a lei de Hutsfield também é extremamente rigorosa, e só instrui aqueles que atendem aos seus critérios, apesar de ter aceitado imediatamente atender ao pedido do imperador. Durante a audiência, a mulher concorda em educar a filha do governante, embora antecipe que isso será bastante desafiador com uma criança mimada como uma princesa. De repente, a pequena garota entra na sala do trono e a professora não consegue conter sua surpresa. Ela não consegue compreender como a jovem garota pode ser tão cativante, e é como se um verdadeiro anjo residisse dentro dela. O equilíbrio de Anisha nos pés ainda é um pouco instável, e ela ocasionalmente se atira para engatinhar, mas eventualmente, alcança seu pai. A professora, no entanto, continua maravilhada. É difícil para ela acreditar que uma filha assim poderia pertencer a um pai como ele. A Condessa Hutsfield, que agora havia começado a educação da menina, decidiu avaliar seu nível de desenvolvimento, e trouxe uma variedade de itens especialmente projetados para crianças da sua idade. Eles eram, é claro, totalmente seguros e feitos de materiais especiais. Mas antes mesmo que a professora pudesse atribuir uma tarefa, a menina já tinha encontrado os pares de objetos correspondentes, e até resolvido um quebra-cabeça destinado a crianças bem mais velhas. A mulher ficou extremamente surpresa pelas habilidades da criança, e proclamou ao imperador que sua filha era uma prodígio. Por outro lado, a protagonista principal não conseguia compreender a razão para tanta comoção, já que até mesmo bebês em Arcos possuem a capacidade de ler, escrever e realizar tarefas assim. Chegado o momento em que a jovem garota estava prestes a adormecer, seu pai e irmãos se aproximaram dela. Infelizmente, o príncipe mais velho teria que acompanhar o imperador em uma jornada para reunir pérolas para a jovem garota. Enquanto isso, um de seus irmãos ficaria em casa, protegendo de todo o coração sua irmã mais nova. Os outros dois prometeram voltar antes de seu aniversário. No dia seguinte, o irmão que ficou com a garota explicou a ela onde seu pai e o primeiro príncipe tinham ido. Na verdade, eles haviam embarcado em uma guerra, embora as tentativas de atentar contra a vida do príncipe tivessem cessado após a celebração de seu aniversário, eles não tinham alterado sua decisão de declarar guerra. A escolha do país-alvo foi bastante direta. Acabou sendo um lugar com praias extraordinariamente belas e as pérolas mais preciosas, que poderiam ser apresentadas como um presente para a jovem princesa. Enquanto outros membros da família estavam envolvidos na guerra, o segundo príncipe, Rosiel, foi responsável por assumir a administração do império. Embora o príncipe ainda fosse bastante jovem, ele possuía notáveis habilidades de governança. Além disso, seu temperamento era mais tranquilo em comparação com o de seu pai e de seu irmão. Portanto, muitos preferiam o seu governo, especialmente considerando seu modo em lidar com tarefas administrativas de forma rápida e eficiente. Assim o tempo passou, e a princesa estava prestes a completar 2 anos de idade. Anisha aprendeu a andar confiante e também a falar, embora ainda não muito claramente, mas superando muitas crianças de sua idade. A condessa se tornou cada vez mais interessada em sua aluna com habilidades tão notáveis. Assim, naquele dia, a mulher conduziu uma lição para a garotinha e a concluiu com sucesso. Após as lições, Anisha decidiu fazer um piquenique, e pediu aos servos que preparassem algo carnudo para ela. Todos ao redor ficaram encantados quando a garotinha saiu do palácio com uma cesta de piquenique. Conforme a menina seguia em direção à floresta, onde ela costumava passear, ela notou as criadas tentando afastar um menino que também estava por perto do lugar. Anisha imediatamente o reconheceu, pois havia recebido uma pele de presente de aniversário desse menino, e ela admirava muito. A pequena princesa exigiu a libertação do príncipe, e as servas não puderam desobedecer a ela, e só agora lembrando da identidade dele. Mesmo assim, elas ainda tentaram persuadir o menino a deixar o local. Mas a garota decidiu convidar o príncipe para se juntar a ela no piquenique, e nesse ponto, ninguém poderia protestar, mesmo que todos soubessem que caso o imperador e os príncipes descobrissem o que tinha acontecido, ficariam furiosos.
A pequena garota usou a desculpa que o menino carregaria sua cesta de piquenique, para que não ficasse muito pesada para ela. O local que a princesa escolheu para se sentar era debaixo de uma grande árvore, renomada na floresta, localizada dentro dos terrenos do palácio. Havia mana saindo dela, e isso fazia a protagonista se sentir bem, mesmo com sua mana ainda restringida. Os servos estenderam uma manta bem embaixo da árvore, e as crianças se sentaram nela. Antes, o menino tinha parecido intimidador para ela, mas agora, não parecia mais. À medida que ela olhava para ele, a ex-arquimaga se lembrava de seus 2 alunos, e se sentia compelida a ajudá-lo. A garota estendeu a mão para abrir a cesta, e oferecer algo ao menino, mas não conseguiu fazer direito, e foi então que o príncipe ajudou. Estranhamente, o menino que até agora não parecia entender bem o idioma deles, passou a falar fluentemente com a menina. O reino de Jacquard está situado na região norte, e portanto, o caminho até lá passa por paisagens nevadas. Há rumores de que até mesmo espíritos gelados vivem lá, e por isso, este país parecia extremamente desafiador e poderoso. Mas agora, o lugar está uma bagunça. O rei estava em seu leito de morte, acamado. Sua concubina secretamente orquestrava o governo do ducado, e a malévola mulher começou a brincar com o poder. Ela estava determinada a colocar seu próprio filho no trono a qualquer custo, enquanto bania Kaú, o príncipe, para outro país, apenas para se livrar dele. Assim, o menino agora vivia em condições terríveis, mal tendo o que comer, mas não podia fazer nada a respeito. Seus olhos costumavam parecer sem vida, mas agora se assemelhavam aos de um lobo. Não se pode deixar tudo como está. O menino está terrivelmente magro, e sua estatura não corresponde à sua idade. Essa criança precisa de ajuda. A protagonista decide ajudá-lo como pode, ela retira seu prendedor de cabelo incrustado de joias e o entrega ao príncipe, o instruindo a fugir usando aquilo, e vendê-lo para sobreviver. Após a conversa, as servas chamam sua atenção. Ela corre até elas pedindo carne, e sugerindo dar um pouco ao príncipe também. Mas acontece que Kaú já partiu, sem nem mesmo se despedir. Enquanto o imperador e o primeiro príncipe estão na guerra, a protagonista principal continuava em seus estudos, achando tudo um pouco entediante. Atualmente, ela estava praticando a pintura e o desenho. Essa matéria em particular ela tentou várias vezes, e estava confiante em sua capacidade de ter sucesso, mas no final, o desenho se parecia apenas com rabiscos. A jovem estava cheia de frustração. Seu irmão percebeu isso, e se aproximou para oferecer ajuda. Ele mostrou a ela as técnicas corretas, e até se ofereceu para desenhar por ela, mas a garota decidiu superar o desafio sozinha. A menina nota a diferença nos métodos dele e de seu outro irmão. Antes, quando ele estava em casa, ele também ajudou na pintura. Seus métodos eram peculiares, mas surpreendentemente eficazes, de certa forma. Por exemplo, em uma ocasião, a jovem garota lutava para representar uma maçã, e então seu irmão mais velho, depois de refletir por um momento sobre o desenho dela, esmagou o objeto com força com o punho. Como resultado, ele disse que agora seu desenho tinha uma semelhança impressionante com a realidade. Depois disso, a protagonista principal nunca mais buscou a ajuda de seu irmão para suas tarefas. Aparentemente, ela estava curiosa sobre os assuntos de sua família e no que eles estavam atualmente envolvidos no reino que estavam conquistando. Do outro lado, na nação em guerra, o rei já está sendo informado de sua derrota. Logo, o homem desprezível decide fugir por um túnel, deixando seus cavaleiros para uma morte certa. Sua única preocupação era salvar sua própria vida. Enquanto o rei atravessa os corredores subterrâneos, ele não consegue compreender como tal reviravolta poderia ter acontecido apenas por causa de sua tentativa de matar uma criança. O poder do Império já transcende todas as fronteiras, e o nascimento da terceira estrela poderia torná-lo ainda mais forte. Ele jura se vingar, mas logo é capturado pelo próprio imperador. O pai da protagonista, Rodgo, assume seu lugar no trono, e ordena que uma das mulheres seja trazida até ele. Ele arranca o colar de pérolas dela, e depois a mata. Ele também ordena uma busca no castelo para encontrar o melhor presente para a princesa, prometendo uma recompensa para quem realizar a tarefa. Então, o príncipe apresenta uma pérola maciça como presente, e o rei fica impressionado, dizendo que será perfeita para sua filha. Nesse momento, um mensageiro traz uma carta da garotinha. Nela, ela escreve sobre o quanto sente falta deles, e ansiava vê-los o mais rápido possível. Ambos são profundamente tocados por isso, com um sentimento caloroso no peito. Por causa disso, o imperador resolve executar todos os inimigos o mais rápido possível, para voltar à sua amada filha. Mais tarde, a jovem garota recebe 2 cartas, uma de seu pai e outra de seu irmão. Ambos expressam o quanto sentem falta dela e aguardam ansiosamente por sua reunião, garantindo a ela que em breve estarão em casa, e que nenhum mal acontecerá à princesa. O príncipe também faz questão de mencionar seu presente. Enquanto a garota lê as cartas ajoelhada, ao lado de seu irmão, ele as acha bastante divertidas. Finalmente chegava o momento do 2º aniversário da princesa, e em honra a essa ocasião memorável,
Até mesmo novas moedas foram cunhadas, e a cidade também sediou uma feira para celebrar a terceira estrela do Império. A jovem garota recebeu inúmeros presentes da aristocracia, enviados especialmente para ela. Todos os tesouros que puderam encontrar, cada um deles ansioso para estabelecer boas relações com o palácio. Muitos até acreditavam que a princesa que possuía o poder supremo no Império. O irmão mais velho da garota a presenteou com uma biblioteca repleta de livros, desde livros infantis a obras que desafiavam até mesmo os eruditos. Anisha, escondida sob suas cobertas, estava testando suas habilidades atuais. Gradualmente, seus poderes se expandiam de forma impressionante. No passado era como uma gota, e atualmente já se parecia como uma pequena poça. Mas era melhor para ela não utilizá-los até acumular uma quantidade maior de mana. Um dia, a professora da garota se aproximou de seu irmão, expressando preocupação pelo fato da menina não ter visto sua família há mais de 6 meses. Portanto, era possível que ela tivesse esquecido os rostos do imperador e do primeiro príncipe. Para crianças de sua idade, esquecer era algo normal, então bastaria ela passar um tempo juntos de novo, mas a mulher ainda se preocupava em como os homens reagiriam. Nesse momento, o jovem pegou a pequena irmã, perguntando se ela se lembrava do segundo irmão deles, e de seu pai. Rapidamente ele diz que mesmo que ela não se lembrasse, ninguém ousaria condená-la por isso. Na verdade, ele até pareceu incentivá-la a esquecer o rosto dos dois. A protagonista principal ainda não tinha certeza se as crianças realmente esqueciam tudo tão rapidamente, mas decidiu corresponder às expectativas e fingir esquecimento, para evitar exposição. Um dia alegre amanheceu em todo o Império. O governante e um de seus filhos retornaram da guerra. Eles foram recebidos pelo príncipe e pela pequena princesa. O imperador imediatamente abraçou sua filha, pois tinha sentido muito a sua falta. O jovem também não conseguia esperar para ver sua irmãzinha, e até deu um beijo em sua bochecha à vista de todos. O príncipe presenteou sua irmã com a magnífica pérola, enquanto o imperador lhe presenteou com um belo diadema. No entanto, Anisha se escondeu atrás de Rosiel, que esteve ao seu lado o tempo todo, mostrando ser incapaz de compreender quem estava na frente dela. O imperador e o príncipe ficaram terrivelmente desanimados com o fato de a garota não conseguir se lembrar deles, apesar das explicações de Rosiel, afirmando que aquilo era comum para crianças da idade dela. A amada pequena continuou não conseguindo se lembrar de seu pai e irmão, que tinham estado ausentes por pouco tempo, o que só serviu para provocar sua raiva. O governante ameaçou banir seu segundo filho, por inveja e ressentimento, pois ele era o único lembrado pela protagonista principal. No final, ao retornarem, a família cercou imediatamente a garota, tentando lhe fazer lembrar de suas identidades, mas a cabeça da criança apenas girava com suas conversas. O príncipe logo transmitiu as palavras da professora da garota, assegurando que ela logo se lembraria de tudo, enfatizando a importância de simplesmente estar ao seu lado. Foi nesse momento que o homem decidiu passar o dia inteiro com sua filha, para desespero de Harold. Certamente, durante a ausência do imperador, uma grande quantidade de trabalho tinha se acumulado, o qual ele precisaria lidar nos próximos dias. Mesmo que seu filho estivesse desempenhando suas responsabilidades eficientemente, os servos empilharam uma montanha de papéis na imensa mesa do governante. A protagonista principal imediatamente se lembrou de como costumava separar uma montanha semelhante a essa quase todos os dias, quando era uma arquimaga. No final, o homem lidou rapidamente com tudo, até mesmo ordenando a execução dos aristocratas que tinham tentado realizar reformas na sua ausência. Nessa hora, a protagonista percebeu o quão bem Rosiel tinha lidado com as questões do reino. Depois, os servos também relataram que assuntos relacionados a Arcos precisavam ser resolvidos, mas Rodgo decidiu adiá-los até o próximo mês. A protagonista principal estava preocupada com a possibilidade de outro encontro com Noxia, mas, como ele ocupava uma posição importante no reino, era improvável que ele pudesse retornar aqui, então nenhum outro problema deveria surgir, já que poucos seriam capazes de discernir a arquimaga dentro do corpo de uma garotinha. Mas de repente, um pensamento estranho passou pela mente do imperador, e ele ordenou que o mago fosse convocado. O homem acreditava que com sua ajuda, a princesa poderia se lembrar dele mais rápido. Nesse momento, a pequena ficou preocupada, percebendo que poderia ser facilmente exposta, e até contemplou fingir que se lembrava, mas era tarde demais, pois o mago já havia chegado. Assim, Anisha decidiu agir. Deu Arlan é considerado um dos melhores feiticeiros, nascido com uma grande quantidade de mana. Ele trabalhou constantemente para aprimorar suas habilidades, lhe permitindo ascender à posição de mago-chefe da corte imperial. A magnitude de sua experiência é enorme. Ele já experimentou muitos perigos, mas agora, ele estaria enfrentando a situação mais desesperadora de sua vida. Quando o imperador lhe explicou a situação, ele rapidamente se sentiu aliviado por ter feito um feitiço de recuperação de memória com antecedência, e então, implorou à jovem garota que estendesse a mão para ele para esse propósito. Mas Anisha não se sentiu inclinada a obedecer. Ela expressa medo, buscando refúgio perto de seu pai, suplicando para que ele não prossiga. A pequena diz que tem aversão à magia e não quer ser submetida ao procedimento.
O homem se esforça para explicar à sua filha a necessidade daquilo, afirmando que era necessário para poderem garantir o bem-estar dela. Encurralada, Anisha chama seu pai de malvado, deixando o duque surpreso e depressivo. Mesmo assim não adianta, e eventualmente, a jovem garota cede, e se senta à mesa ao lado de seu pai. Olhando para a garota, o mago experimenta uma sensação perturbadora, incapaz de compreender a origem de tal profundo temor, já que diante dele está apenas uma criança. Ele sente como se ela fosse ainda mais sábia que os dois príncipes, o deixando perplexo. Mas independentemente das ocultações da princesa, ele agora descobrirá tudo. Anisha estende a mão para o homem, ainda que relutantemente. Ao segurá-la, ele instantaneamente percebe sua aura potente, e logo informa ao pai que sua filha possui aptidão mágica. Mesmo assim, ele pensa que suas habilidades, por alguma razão inexplicável, estão severamente limitadas, como se estivessem aprisionadas em correntes. De repente, a protagonista principal utiliza a magia para parar o tempo, deixando o homem confuso e assustado. Não devia ser possível que uma criança pudesse ter tal capacidade, já que poucos magos adultos experientes seriam capazes de tal feito. A jovem garota olha para ele seriamente, e sinaliza para que mantenha silêncio, mas logo em seguida, inesperadamente, ela começa a sangrar pela boca, perdendo a consciência. Mais tarde a pequenina se encontrava debaixo das cobertas, em seu quarto, permanecendo em um estado inconsciente. O mago informa ao pai dela que todos os seus órgãos internos sofreram danos graves, e ele se esforçará para curá-la, embora não possa dar garantias. Mas o imperador não fica satisfeito, exigindo furioso que sua filha seja curada, por qualquer meio necessário. Quando a jovem garota abriu os olhos, ela viu seus dois irmãos diante dela, e eles não conseguiram conter sua alegria, a abraçando imediatamente. Finalmente, a menina mostrou lembrar de ambos os irmãos. Mas ela permanecia confusa sobre o que tinha acontecido. Somente após um tempo de reflexão, ela percebeu que tinha usado magia, e conseguiu suspender o tempo por 3 segundos. Nunca antes o uso da magia tinha sido tão assustador para ela. De repente, ela ficou curiosa em relação ao destino do mago, pois o imperador poderia tê-lo executado facilmente, acreditando que ele que tinha ferido a princesa. A jovem cobriu o rosto com as mãos e estava à beira das lágrimas. Vidas poderiam ter sido perdidas por causa de suas ações, algo que ela fervorosamente desejava evitar. Os príncipes ficaram preocupados com o desconforto de sua irmãzinha, e assim que ela expressou sua preocupação com o mago, eles a tranquilizaram e a confortaram. O homem ainda estava vivo, embora estivesse destinado a ser punido. Ele desejava dar sua primeira promessa à princesa. Existem 3 promessas sagradas, onde um indivíduo coloca a si mesmo em jogo. A primeira promessa vincula os poderes de uma pessoa, e quanto mais forte o indivíduo, mais severa é a punição por não cumprir o voto. Para Anisha, ela não entendia por que um mago tão poderoso tomaria uma decisão tão imprudente, já que teria sido preferível para ele apenas encontrar seu fim. Os irmãos da menina se comportam com a máxima compostura, talvez ocultando o fato do uso de magia pela jovem princesa. Os jovens desejam nutrir a pequena, embora apenas com comida leve, considerando as lesões internas que ela sofreu. Nessa hora, a menina anseia por água. Imediatamente, é oferecida uma xícara de água com grande cuidado e ternura. O primeiro príncipe não compreende por que a menina não se opõe à oferta do mago de se comprometer com ela. Realmente, teria sido melhor acabar com ele, mas a menina se recusa, e o segundo príncipe entende o motivo. Para Anisha, esse indivíduo pode trazer grande benefício, se tornando um súdito leal e um bom mentor. Mesmo assim, nenhum dos meninos deseja que sua irmã estude magia. Ambos tomam suas mãos e prometem realizar todos os seus desejos. Ela não terá que enfrentar desafios sozinha, pois seus irmãos sempre estarão ao seu lado. Eles estão profundamente preocupados com as possíveis consequências de seu aprendizado. No entanto, a garota permanece decidida. Ela está determinada a estudar magia, para proteger seus irmãos e seu pai. Os meninos acham isso encantador e abraçam sua irmã. O primeiro príncipe ordena aos servos que informem seu pai sobre o despertar de Anisha. A menina parece bastante assustada, e está ansiosa para descobrir o que aconteceu durante sua ausência. Seu irmão sugere que ela não perdoe seu pai por obrigá-la a passar pelo exame que ela não queria. O governante estava caminhando preocupado, e quando soube da notícia alegre, ele se apressou para o lado de sua filha. A esposa do imperador tinha perecido durante seu parto, que foi quando ele ganhou o apelido de príncipe que devorou sua mãe, e na época todos sabiam que ele era o candidato mais adequado ao trono. O próprio homem sempre esteve ciente dos perigos de nutrir sentimentos calorosos por alguém, pois isso poderia levar a consequências adversas. Quando Anisha nasceu, sua mãe também faleceu no seu parto. O pai sentiu simpatia por sua filha, mas não tinha a intenção de investir tempo em sua criação. Mal sabia ele, que essa criança se tornaria o centro de sua vida. Ao entrar em seu quarto e abrir a porta larga, ele prontamente se ajoelha e beija a mão de sua filha. A jovem abraça seu pai, incerta sobre o que dizer a ele.
O homem olha para sua filha com profunda tristeza, e ela não finge mais desconhecer seu rosto. Ela assegura ao imperador que está se sentindo bem, mas então, o avisa sobre seu desejo de estudar magia, apesar dos esforços dos príncipes para desencorajá-la. O imperador se solidariza com seus filhos, acreditando que pode pessoalmente proteger sua filha de qualquer mal que possa lhe acontecer, mas a menina não quer ouvir tais promessas. Em vez disso, ela pede para falar com o mago que havia tentado examiná-la. O homem está em dúvida, pois a preocupação por sua filha ainda pesava muito sobre ele. No final, ele não conseguiu dizer não a Nisha, e convoca o mago da corte ao seu lado. Fiel à sua palavra, o mago faz um solene juramento, e agora, sua magia pertence à princesa até o fim de seus dias. A protagonista sente um certo desconforto, pois nunca ninguém tinha feito tal juramento a ela antes, e a sensação de que a vida de outra pessoa está em suas mãos é um tanto perturbadora. Depois que o mago jura lealdade à jovem garota, ele pede uma conversa privada com ela. Hesitante, o pai da menina concorda. É então que Arlan sugere seu conhecimento da verdadeira identidade da arquimaga. Ela fica profundamente surpresa, pois não tinha feito nada que revelasse sua identidade. Ele confessa a ela, sabendo que ela não se lembrava, que ele já tinha sido um professor de magia, em Arcos. Ele logo se lembrou da excepcional jovem que conseguia lançar feitiços como pausa temporal sem muita preparação. Ele também ouviu que Arcos estava procurando pela arquimaga, já que os emissários de Arcos vieram até ele, sentindo a presença de seu governante no Palácio Imperial. Naquele momento, ele não sabia de nada, e portanto, não podia revelar o segredo da menina. A garotinha pensa, e parece que eles estão se aproximando de seu objetivo, mas ninguém poderia imaginar que a própria arquimaga seria a terceira princesa. A protagonista está ansiosa, pois pessoas de Arcos devem chegar ao palácio em breve, e podem expô-la. Mas o homem logo lhe diz que não era Arcos o que eles deveriam se preocupar agora. Então, ele passa a dizer à menina em como o imperador convocou todos os magos e curandeiros para curá-la. Era aterrorizante que o homem normalmente frio, e até mesmo malévolo, parecesse genuinamente preocupado pela primeira vez. Arlan está encantado que a arquimaga tenha se tornado a terceira princesa, pois a família imperial costumava ser bastante assustadora. O mago pede à menina que cuide de si mesma e de sua saúde, pois agora ele está certo que ela é de grande importância para o império. Ele sempre sonhou em reencontrá-la, e está mais que satisfeito por ter a oportunidade de servi-la. À noite, os irmãos perguntam sobre a conversa de sua irmã com o mago, mas ela não deseja revelar nada, simplesmente afirmando que é um segredo, preocupando ainda mais os príncipes. O imperador entra no quarto, ainda parecendo triste. Apesar das objeções dos meninos, a menina se levanta e se aproxima de seu pai para abraçá-lo, expressando seu desejo de ficar com ele naquela noite. Todos são pegos de surpresa com aquilo, com os irmãos se opondo veementemente à decisão da menina. Na realidade, eles estão apenas com inveja, pois a garota escolheu não um deles, mas sim o pai, que querendo ou não, carrega alguma responsabilidade pela situação que aconteceu. A princesa promete dormir com seus irmãos depois, mas hoje ela especificamente queria estar com seu pai. Assim, segurando a menina em seus braços, o homem segue para o quarto. Rodgo também avisa a sua filha que eles terão que ficar em seu quarto, e não no dela, até ela se recuperar completamente, já que o palácio da princesa já não existe mais. Acontece que o primeiro príncipe o destruiu de raiva, enquanto a garota estava inconsciente. Anisha gostaria de passar a noite nos quartos de seus irmãos também, mas seu pai insiste que ela evite fazer isso, pois os meninos têm hábitos de sono agitados que podem prejudicar sua delicada filha. A garota adormece prontamente na cama de seu pai, mal se mexendo quando o homem se deita ao lado dela. Ainda assim, ela segura seu dedo em seu estado meio adormecido. A menina pergunta sobre o amor excessivo de seu pai por ela, e não pelos seus irmãos, mas ele simplesmente diz que não tinha uma razão específica para isso. Logo, eles adormecem lado a lado. Pela manhã, Sua Majestade está presente durante o exame de sua filha, e está profundamente preocupado. O médico relata resultados de tratamento satisfatórios, mas a menina ainda precisaria repousar por mais algum tempo. Ela estava tão debilitada que até precisava ser acordada para comer, e tomar os medicamentos necessários. Durante esse período, a garota passou a maior parte do tempo dormindo. Um dia, a menina vê a silhueta translúcida do príncipe que ela ajudou recentemente. Seu cabelo ficou branco, e havia neve no quarto, emanando de alguma fonte. A protagonista o reconhece, e o menino fica surpreso que ela lembre de alguma coisa. Ela se aproxima, mas ele se afasta, e sem dizer muito, simplesmente desaparece. Quando a menina abre os olhos novamente, ela percebe que provavelmente foi um sonho. No passado, a figura ancestral da família Kagar vagava pelo mundo quando ele ainda estava coberto de gelo e neve. Foi durante esse tempo que ele encontrou um lobo de pelagem prateada. O nome do lobo era Ryu, e eles se tornaram companheiros. Essa amizade durou bastante, mas o caos se instalou nas terras, e o lobo se tornou vítima das armas humanas. O homem lamentou profundamente a perda de seu amigo leal.
Foi então que uma divindade se aproximou dele, lhe oferecendo realizar um desejo, algo que ele ansiava naquele momento. Olhando para a criatura, ele pediu por um lugar onde pudesse enterrar o lobo. Com isso, a divindade parou a neve, e criou uma porção da terra, onde lá foi preparado o túmulo para a criatura. Em seguida, o homem desejou poder, para vingar os assassinos de seu amigo. A criatura se fundiu ao corpo do homem, e com a ajuda desse poder, Kagar se banhou com o sangue de seus inimigos e se vingou daqueles que agiram com tanta crueldade. Posteriormente, ele conquistou aquelas terras para governar, e a imagem daquele lobo passou a decorar seu brasão de armas. A protagonista encontrou essa lenda em sua leitura, e ela não parecia muito diferente do que já tinha ouvido antes. A menina se esforçou para entender o que tinha testemunhado na noite anterior. Certamente não era magia, mas ainda não estava claro por quê, e como, ele tinha aparecido, especialmente considerando suas palavras estranhas. O menino da família Shadgar, na época mais novo do que quando a protagonista o conheceu, caminha por um corredor escuro. Seu pequeno cachorro late e o guia para a frente. O menino está contente em seguir seu amigo canino. No entanto, alguém aparece de repente, e em um instante, sua madrasta o agarra por trás. Bem na sua frente ele vê seu meio-irmão, e o medo percorre seu corpo. Ele imediatamente teme pelo seu cachorro, e como se vê, não sem razão. Apesar do príncipe renunciar à sua herança e ao título, essas duas pessoas ainda buscam tirar a última alegria de sua vida. E assim acontece, um servo da madrasta desembainha sua espada, e em poucos minutos, o cachorro jaz sem vida. O menino grita e chora, mas é tarde demais. Ele acorda do pesadelo, ainda dentro do castelo, mantendo o grampo de cabelo da princesa com o máximo cuidado. De repente, raios azuis o cercam, e uma voz lhe oferece a oportunidade de realizar seus desejos, afinal, sem dúvidas, ele desejava ver a menina novamente. Mas o menino nega, mandando que a voz se calasse. Depois, ele se volta para a janela e pensa na jovem princesa. Ela se tornou sua estrela guia, e enquanto ela existir, o menino se recusa a deixar seu mundo se congelar.